Senhor Deus, nosso Pai celestial, nós te louvamos, Senhor, porque é um grande privilégio poder chegar na tua casa no dia do Senhor. E desde cedo já, Pai, louvando a ti, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. E também, Pai, rendendo graças ao nome do Senhor, que é digno de nossa inteiro louvor, gratidão. E nessa noite, Pai, estamos diante da tua palavra, ela é a verdade. E que o teu Santo Espírito, ele que é o autor da palavra, venha falar aos nossos corações, revelando, Pai, as coisas que a ti pertencem. E que nessa noite, mais uma vez, o teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado. E a tua igreja aqui reunida receba a edificação para as nossas vidas. E se há alguém, algum amigo que ainda não tem a salvação, a certeza da salvação, essa obra que é do Senhor, o Senhor faça, Pai, segundo te apraz. Então nós entregamos carinhosamente cada vida aqui em tuas mãos. Glorifica o teu nome. É essa nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nos domingos à noite, nós estamos tratando sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós já vimos que Ele veio um dia nesse mundo, a sua vinda. Nós estamos meditando e olhando toda a sua vida, o seu ministério. E mais adiante, se Deus permitir, vamos tratar da sua volta. Jesus prometeu que virá retornar a esse mundo. Então, a sua vinda, ele já veio, a sua vida, o seu ministério e a sua volta. A Bíblia diz que Jesus, ele percorria todas as cidades, povoados, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de enfermidades e por onde Jesus andava. E ele ensinava. E nós estamos, nesses domingos à noite, olhando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E essa passagem aqui, essa passagem das Escrituras, aqui o Senhor Jesus diz no verso 1 do capítulo 4 de Marcos: voltou Jesus, veja, a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então, Jesus ensinava, aqui como diz o apóstolo Marcos, através de parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história, é uma ilustração que mostra mesmo o ensinamento de uma verdade. Então Jesus usava muitas parábolas para ilustrar o ensinamento que ele gostaria de passar. E aqui é uma passagem, uma parábola muito interessante. E o Senhor Jesus, ele fala, ele ensina, olha, ouvi. E nós vamos aqui ouvir o que Jesus ensinou nesse dia. Diz: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a verdade é que muitos não entendiam, nem os próprios discípulos entenderam essa parábola, mas
estavam reunidos ali na intimidade, né? E você veja que no versículo 13, diz o Senhor Jesus: então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então ele vai agora explicar essa parábola. E hoje à noite nós vamos assim complementar, porque nós iniciamos o estudo dessa mensagem na semana passada e o tempo foi, né, e nós assim não concluímos. Mas Jesus aqui, ele dá um ensinamento muito grande. E nessa noite eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse ensinamento do Senhor Jesus. Primeira coisa que ele diz, olha, ouvi, né? É para todos nós ouvirmos a sua palavra. E aqui, na explicação da parábola, ele trata, não é? E ele vai explicando, veja no verso 14, o semeador semeia a palavra. Então, ele vai explicar que o semeador é o pregador, é o mensageiro, é aquele mesmo que proclama a palavra. E ele diz aqui, não é? O semeador semeia a palavra. E a semente que esse semeador semeia, que o pregador semeia, é a palavra de Deus. E ele diz mais, né? Que o solo a ser semeado são as pessoas, os ouvintes da palavra de Deus. E aqui Jesus vai mostrar que há 4 tipos de ouvintes da palavra de Deus. Então, hoje à noite, o Senhor Jesus quer que nós, assim, escutemos a sua palavra e desafiando qual é o tipo de ouvinte que eu e você somos. É bem clara, não é bem simples. Mas veja bem, primeira coisa, ele trata do semeador. E na semana passada, meus amados, eu disse para nós termos muito cuidado em relação ao semeador, ao pregador da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele alerta que muitos, escute bem, muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. Parece que está quente aí, vamos baixar a temperatura, né, do ar-condicionado. E eu vou logo avisar, né, que nós temos muito cuidado, porque o Senhor Jesus, ele diz que quando o pregador sai para semear a palavra, logo vem quem? O diabo, Satanás. E o propósito dele é roubar a semente, roubar a palavra de Deus. Mas tenha muito cuidado, primeiramente, com o pregador, com o semeador. E ele mesmo alerta que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. E eu tenho sempre exortado essa igreja, verifica quem está ensinando, quem está pregando a palavra de Deus, se essa pessoa está dizendo, assim diz o Senhor. Esse é o verdadeiro profeta, esse é o verdadeiro pregador, aquele que diz, assim diz o Senhor. Mostra mesmo o capítulo e o versículo e o que está escrito. Não caia porque alguém, né, é pastor ou é bispo, arcebispo, apóstolo, o que seja. Não mesmo acredita nessa pessoa se ele não está pregando, ministrando. Assim diz o Senhor. Os verdadeiros apóstolos, pregadores da palavra, eles pregavam o quê? O que estava escrito na palavra de Deus. Então Jesus diz para ter cuidado, porque muitos se fazem, não é? Como que vestido de peles de cordeiros, mas por dentro são lobos roubadores, que querem mesmo tragar e enganar o rebanho. E não deixe ninguém te enganar. Então tem que verificar, primeiramente, o pregador, né, o semeador da palavra. Só para você ver o alerta do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, olha o que ele diz aqui, verso 15. Né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro eles são lobos roubadores.
interessados, né, em roubar. O que é que o lobo faz? Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. E aqui diz, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não tem condição, né, irmãos? Assim, olha, toda árvore boa, ela produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. É uma lógica, não é? Nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. E quem tem o Espírito Santo habitando em suas vidas, o fruto que produz são os frutos do Espírito Santo, né? Enquanto que os que não têm o Espírito Santo, os frutos que produzem, fruto da carne, pecado. Então há muito pecado no meio de liderança. Há muito mesmo lobos roubadores enganando. Não se deixe enganar. A salvação, ela não é vendida nem comprada. A salvação, ela é um presente de Deus, é um dom de Deus. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos, né? É de graça, é um dom. Então, muito cuidado com quem está negociando a vida eterna, a salvação, com quem quer que seja. Muito cuidado, né? E aqui diz, olha, pois vocês vão conhecer é pelos frutos. E aqui diz o Senhor, verso 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja, muito cuidado com o pregador, né? Tem muitos aí falando em nome de Deus, declarando as coisas de Deus, se autoproclamando como enviados de Deus, chamando o Senhor, Senhor. Mas Jesus aqui alerta, olha, nem todo. E ele diz quem são essas pessoas. E eu falo com temor, meus amados, porque eu vejo isso aqui, olha, no verso 22, essa palavra muitos. Quando Deus diz que são muitos, preste bem atenção, né? E ele descreve a qualificação dessas pessoas. Ele diz, olha, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ou seja, pregado a tua palavra, né, falado as coisas de Deus. Jesus não vai dizer que não fizeram, não. Fizeram sim. Diz mais, em teu nome não expelimos demônios? Jesus não vai negar, não. Fizeram sim. Né? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Meus amados, vamos ser sinceros, né? Aonde é que está acontecendo essas coisas aqui? É no mundo? É com os ímpios? De forma nenhuma. Eu vejo muito isso no meio do povo aí, no meio das igrejas, acontecendo essas coisas. Mas tem que verificar, porque olha o que o Senhor diz. Então, lhes direi explicitamente. Jesus vai dizer para essas pessoas que pregaram, profetizaram no nome dele, expeliram demônios, né? Fizeram milagres, curas e tal, que nunca vos conheci. Não conheci nunca. Jesus é muito duro, né? Mas ele mesmo é verdadeiro. E diz, olha, apartai-vos de mim. O quê? Os que praticais a iniquidade. Esse é o teste, né? Então verifica quem é o mensageiro, quem é o pregador, quem é o semeador, essa figura, né? Então voltemos lá para o Evangelho de Marcos, e só para complementar, esse que nós acabamos de ler é a parte final do Sermão do Monte. E no finalzinho você vai ver que as multidões, elas ficavam o quê? Admiradas, né? Com os ensinamentos de Jesus, porque ele pregava, ele ensinava como quem tem autoridade. Diferentemente dos fariseus que ele compara, né? Então, muito cuidado.
com o tipo de pregação e com o tipo de pessoa que está pregando. Jesus era diferente porque ele pregava como quem tem autoridade, não como os fariseus. E no domingo passado eu mostrei essa comparação, né? Os fariseus eram aqueles que colocavam pesados fardos na congregação, nos seus ouvintes, que eles mesmos não carregavam, né? Falavam as coisas de Deus, mas não praticavam. Era o famoso, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Então, muito cuidado. Gostavam de receber os aplausos nas praças, né? Gostavam de sentar nos primeiros bancos, e Jesus mesmo atacava esse tipo de gente, chamou de raça de víboras, hipócritas, fariseus, né? Porque eles, assim, em vez de serem sinceros diante de si, colocavam mesmo coisas que não eram as coisas verdadeiras de Deus. Então, muito cuidado quando o semeador sair para semear, o pregador, né? Temos que verificar. Mas voltemos lá, Marcos capítulo 4 e o versículo 14. O semeador semeia, né? O pregador, ele prega, e ele deve pregar, sim, a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Amados, nós acabamos de cantar, né? Corinhos, Salmo 19. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Os mandamentos do Senhor são fiéis, são verdadeiros. A palavra do Senhor é pura e permanece para sempre. São mais desejáveis do que o ouro depurado. E nós passaremos a noite inteira aqui mostrando, né, a maravilha que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é verdadeira, ela é poderosa. Então nós devemos o quê? Pregar a palavra de Deus, que é a semente, né? E é uma semente boa, é uma semente mesmo preparada, uma semente que vai germinar, eu não tenho dúvidas, é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz o quê? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, e é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que todo homem, né, seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda a boa obra. Hoje pela manhã, o reverendo Vacílio estava até falando, né, que ele ouviu um homem dizendo, olha, a Bíblia, ela contém, né, a palavra de Deus. Ela contém, quer dizer, não é toda. A Bíblia inteira, ela é inteiramente a palavra de Deus. Tem que ter muito cuidado com essas sutilezas, né? Começa a colocar dúvidas. Eu já vi hoje, né, a internet aí facilita as coisas. Homens grandes até negando verdades da palavra de Deus. Não é bem assim. Não, porque não era para o tempo de Paulo. Não era para os nossos. Negando, e tem que ter muito cuidado, né? A palavra de Deus, ela é a verdade, é a boa semente. Mas aqui nós vamos ver os 4 tipos de solo. São os 4 tipos de pessoas ouvintes da palavra de Deus. E aqui Jesus diz, né, veja, Marcos capítulo 4 e o versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E aí ele explica, agora no versículo 15, né? Esses que comeram são o primeiro tipo de ouvinte, aqueles que estão ouvindo, né? Diz, olha, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Olha, eu sou de interior, e quem anda em sítio sabe como é que é, né? Geralmente, nós
de tanto andar num caminho assim, faz, né, aquele caminho. Ele fica duro, né? Fica igual ferro mesmo, não passa, nem a chuva penetra, fica as poças de água. É duro aquele caminho. E assim está comparando o Senhor Jesus, que aqueles que ouvem a palavra é como os da beira do caminho que têm o coração endurecido, petrificado, que não penetra, né? Não penetra a semente. E eu coloco assim como o tipo de solo incrédulo, não acredita, não mesmo quer saber, não aceita, não mesmo interessa, né? Em Mateus capítulo 13, o versículo 19, Mateus capítulo 13, 19, essa mesma passagem aqui diz assim: são os que ouvem a palavra e não compreendem, né? Não entendem. E nós entendemos por quê. A Bíblia diz que o homem natural, o homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são o quê? Loucura. Você vai evangelizar, vai conversar, vai andar por aí, começa a falar das coisas de Deus, as pessoas, muitos, né, não querem saber, não é bem assim, você está doido, você para com isso, essa conversa aí, essa conversa de Bíblia, não quer saber, né? Não tem interesse, é incrédulo, não acreditam nas coisas de Deus, não interessa para ele, não aceita, não querem ouvir o conselho de Deus, não querem, desprezam. E eu mostrei, e vale muito a pena, né? Para esses que agem assim, olha o que Deus diz na sua palavra. Veja no Provérbios, capítulo 1, capítulo e o versículo, né? Provérbios, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Escute bem, é a boa semente. Provérbios, capítulo 1, verso 20. Grifa na rua a sabedoria, e nas praças levanta a sua voz. Olha, irmãos, essa igreja, ela é um testemunho que tem homens e mulheres que saem nas ruas, nos ônibus, nas praças, gritando a sabedoria e as coisas de Deus. Nas praças, hoje teve um culto aqui nessa praça, né? Irmãos saem com uma caixa de som, falando as coisas de Deus. E aqui diz, olha, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras, as palavras de Deus. E diz assim: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Característica, né, do incrédulo, do coração duro. Diz Deus: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. E esse tempo já chegou. Deus está usando, através de servos fiéis, a pregação da sua palavra pelo Espírito Santo. Mas diz aqui Deus, olha, porque clamei e vós recusastes. Quero saber não, né? Deixa para outra hora essa conversa aí. Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também, olha o que Deus diz. É o Deus que estão pregando aí, Deus de amor, que Deus entende, que Deus não sei o quê, conversa, estão muito enganados. Esse Deus aqui, ele diz: eu também me rirei. Deus rindo da vossa desventura? Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como tempestade, né? Uma tempestade, ela anuncia, irmãos, em pouco tempo ela vem devastadora, né? E é assim que Deus diz: e vindo a tempestade, a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, vão me invocar. Então me invocarão, mas
eu não responderei. Isso é Deus falando. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. E está aqui o motivo, né? Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor de Deus. Meus amados, nesse mundo, né, é notório a falta de temor de Deus. É notória a falta mesmo de interesse nas coisas de Deus. A Bíblia diz que temer a Deus é o princípio da sabedoria. E, aliás, é o dever de cada homem nesse mundo temer ao Senhor Deus. Mas porque não temeste, né, não quisestes o meu conselho, Deus vai desprezar. É esse Deus. Então tenha muito cuidado com que você está ouvindo de pregadores, né? Diz aqui verso 30, não quiseram, veja, o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Olha o que vai acontecer. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. E Deus está dizendo que vai colher do fruto do seu procedimento. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Quando abrir o olho, né, já vai ser tarde. Mas diz, olha, os nécios, né, são mortos pelo seu desvio, pela sua conduta, pelo seu procedimento. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Só louco. A minha vida vai tudo bem, está tudo, né, numa boa, está tudo certo. É um louco. Jesus fala, ele chama um homem de louco, um homem que tinha tanto dinheiro, acumulou tantas riquezas, esse era o alvo dele, ele conseguiu, que não tinha mais aonde colocar, ele destruiu todos os celeiros que ele tinha, construiu maiores, né? Encheu novamente, e aí Jesus chama ele de louco. Hoje te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? O que eu tenho preparado? Tenha muito cuidado. Então veja bem, né? Esses são que Jesus chama o solo duro, coração endurecido, que não tem interesse na palavra de Deus. Mas tem outra coisa muito séria também que envolve esse tipo de pessoa. Volte lá, Marcos capítulo 4, e a parte B do versículo, né? São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Veja, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Meus amados, aqui nessa noite, o diabo, ele ronda, porque a palavra de Deus ela está sendo proclamada, a palavra de Deus está sendo semeada, e ele não se atrasa para o culto, não. Ele é pontual, né? Eu lembro do meu velho pastor Fred, amado, mestre, no seminário, nas coisas de Deus, ele ia fazer a chamada nas nossas aulas, né? Então todo mundo sentava, ele dizia, Satanás, presente, né? Logo vem Satanás, muito cuidado, ele é ardiloso, ele é o Deus desse século, ele é aquele que cega o entendimento, ele não é aquele cão preto. Eu estou tratando na terça-feira à noite, na batalha da guerra da fé, da vida espiritual, sobre o diabo, o Satanás. Ele não é aquele cão preto que pinta aí no mundo com chifre, com um tridente, com olho de fogo, que ele está num trono no inferno, sentado, vendo as almas, tomando conta, aonde ele não está, é sentado no trono no inferno. A Bíblia diz que ele anda de passear, de rodear a terra, de andar. E ele é como um leão que ruge, que anda, escute bem, a derredor, querendo o quê? Tragar, destruir. Então ele é o roubador da semente. O diabo não tem medo do louvor, não tem medo de dança, ele tem medo da palavra. Né? E aonde menos está sendo pregada a palavra de Deus, está diminuindo o tempo.
Domingo passado eu parei porque o tempo foi e os irmãos já estavam cansados, né? Mas eu lembrei de Paulo que num domingo à noite, Paulo foi até de madrugada. Caiu até um rapaz que dormiu e caiu, né? Ele foi lá, levantou, mas nós não vamos fazer isso não. Mas Satanás, né? Ele é o Deus desse século, o inimigo das nossas almas. E a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar, né? E para destruir. Então tenha muito cuidado, tenha atenção àqueles que ouvem, né? O solo que eu chamo endurecido, eu chamo solo incrédulo. Mas há outro aqui, né? O segundo. Diz assim a palavra de Deus no versículo 5, Marcos 4, 5. Outra caiu em solo que? Rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Vamos ver agora a explicação de Jesus Cristo, esse tipo de solo, agora esse novo tipo de ouvinte. Está aqui no verso 16, olha. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, escute, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Aceita, recebe com alegria, não é? Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição, veja, por causa da palavra, logo se escandalizam. E eu coloquei assim, o primeiro solo é o incrédulo, esse aqui é o inconstante. E há milhares, né, nas igrejas por aí, pessoas que recebem logo com alegria a palavra. Aquela emoção, é emocional. Mas o tempo vai passando, aí começa a vir o quê? Diz aqui o Senhor Jesus. As angústias, as perseguições. E é mais uma enganação do diabo, de pregadores falsos que estão oferecendo a palavra, porque aquela velho chavão, né? Venha para Jesus. Você não vai ter mais angústia, você não vai ter mais tribulação. Pare de sofrer. Você vai ser próspero, né? Não vai ter nenhum problema. Irmãos, isso é uma mentira do inferno. É uma mentira do diabo, porque quando mais vai se ter problema é quando você mesmo aceita Jesus ou é chamado por Deus verdadeiramente. Eu sou uma prova disso. A nossa vida ela vai ser com lutas, com dificuldades. Aliás, acredita na palavra de Deus? Jesus disse o quê? No mundo tereis o quê? Prosperidade. Não, prosperidade, né? Vida boa, essas coisas todas. No mundo tereis o quê? Aflições, angústias, dificuldades. E aqui diz, né? Perseguições. O Senhor Jesus, meus amados, ele disse assim, certa vez: quer vir após mim? Quer vir após mim? Quer seguir Jesus? Então faça 3 coisas, né? Primeiro é negar-se a si mesmo. Isso é muito difícil, irmãos. Negar as minhas vontades, negar as minhas prioridades, negar aquilo que é meu. Ah, eu posso, né? Eu tenho direito, eu conquistei. Ah, é assim. Nós somos verdadeiros egoístas, né? E Jesus diz para cancelar o eu. Cancela tudo isso. Nega-se e nega-te a ti mesmo. Aí, qual é a segunda coisa? Toma o carro do ano. Toma a tua cruz. Cruz era um instrumento de tortura, de tribulação, de dificuldade, peso, né? E cada um aqui, eu acredito, sabe, né? Qual é a sua cruz. Eu sei qual é a minha cruz, né? Nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz. E aí vem. O Paulo entendeu muito bem, né? Ele diz, Gálatas 2, 19 e 20, eu estou crucificado com Cristo, em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. E esse viver que eu vivo agora na carne, vivo pela fé, né, do Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, não é fácil não. Então, muito cuidado, né, com o ouvinte que é inconstante. Mas vamos adiante, né, um pouquinho. Diz aqui no versículo 7, olha, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Então, o primeiro tipo de solo é o ouvinte que é incrédulo, não acredita, não quer saber. E é muito duro, sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que estão mesmo ainda aprisionados pelo diabo, pelo Satanás, né? O Deus desse século. Mas diz aqui no versículo 18, né? Os outros, aliás, o segundo solo é o inconstante, aquele que recebeu com alegria. Ah, aceitei Jesus como meu Salvador, está tudo bem agora. Vem as pancadas, some, desaparece, né? Aliás, em Lucas capítulo 8, 13, se escandalizam, mas em Lucas diz se desviam. Se desviaram. Mas vamos ver aqui esse terceiro tipo de solo, verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Nós estamos tratando de ouvintes, né? São os que ouvem a palavra. Veja, mas os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza e as demais ambição, essa palavra aqui é importantíssima, né? Concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O primeiro solo era o incrédulo, o segundo é o inconstante, e esse aqui é o quê? O infrutífero, né? Não frutifica. E qual é o motivo? Algo que concorre, que sufoca, né, os espinhos. E aqui Jesus diz, olha, os cuidados do mundo. Irmãos, eu passaria aqui bastante tempo, né, tratando dos nossos inimigos, os inimigos da nossa alma, o diabo, Satanás, e outro, esse aqui é perigosíssimo, né? O mundo. A Bíblia fala do curso desse mundo. O mundo que é inimigo de Deus, é contra Deus, é contra a palavra de Deus, é contra os propósitos de Deus. As vozes desse mundo, eu dei um estudo só sobre isso, né? As vozes que elas vêm mesmo contra as coisas de Deus. Mas é para você meditar. O mundo, os cuidados do mundo. Diz aqui, as fascinações da riqueza e as demais ambições. Isso aqui, concorrendo, vai sufocar a palavra, né? Muitos estão atrás dessas coisas. E Jesus Cristo, ele alerta. Buscai em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, né, ficais contentes com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. Porque essas coisas, quem procura, são o quem? Os gentios. Vós, é Mateus, estou citando 6, aquela parte lá, né? Eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, nós não devemos procurar o nosso sustento. Aliás, Deus sabe. Ele diz, antes de você pedir, eu sei o que cada um de vós necessitais, né? Estou dizendo que não é trabalho, mas essas coisas que sufocam, que concorrem com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. E muitos, olha o conselho que Paulo dá a Timóteo, né, em 1 Timóteo, no capítulo 6. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 7. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Novamente eu lembro do meu amado pastor Fred, né? Ele dizia que é mortalha, né? No interior faz aquelas mortalhas. Interessante que mortalha é para o morto, não é? Ele não coloca o bolso, não. Não tem bolso na mortalha. Não leva nada, né, desse mundo. E muitas vezes deixa muito problema.
para os filhos, para os outros, né? Eu aprendi uma grande lição. Nosso pastor foi embora, né? Pela graça de Deus, ele deixou tudo arrumado, né, Carneiro? Uma casa para Florence, uma casa para o Fredinho e uma casa para a irmã Zeni. Não deixou nem, não tinha conta do banco, não tinha carro, não tinha nada assim. Mas ele dizia, não tenho nada e possuindo tudo. Mas deixou muitos filhos, né? Um patrimônio grandioso. Mas olha o que Deus diz aqui. Porque nada temos trazido do mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Que seja mesmo verdadeiro, irmãos. A partir de amanhã, cuidado, né? Você está correndo atrás de coisa perigosa. Eu estou falando com propriedade. Que há alguns anos atrás eu estava igual esse aqui, né? Correndo atrás numa corrida de ratos. E olha o que diz a palavra de Deus. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, e aí eu vejo nas igrejas, né, dos nossos dias, pastores, homens, incentivando a você ser empresário. Você tem que ser empresário, né? Tem que ser cabeça, não tem que ser rabo, não. Tem que prosperar. E aqui diz a palavra de Deus, ora, os que querem ficar ricos, caem em quê? Em tentação, em ciladas, coisas do inimigo, e em muitas concupiscências, desejos, né, insensatos e perniciosos, as quais, veja, afogam os homens aonde? Na prosperidade? Na ruína e na perdição. Porque, veja, não é amor, né, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, né, para nossas atividades. O mundo precisa. Nós precisamos. Mas aqui diz que é o amor ao dinheiro. E eu já vi tanta desgraça. Gente matando pai, né? Filha matando pai pela herança. Por R$1. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Começaram bem, né? Mas se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É um tormento, irmãos. Eu lhe digo, né? É tormento. Não estou aqui dizendo que você não deve trabalhar honestamente, ganhar seu dinheiro, os talentos que Deus te deu, né? Mas eu estou falando aqui uma corrida do amor ao dinheiro. E aí diz, olha, tu, porém, homem de Deus, mulher de Deus, vai atrás dessas coisas? Eu não escuto essas pregações. A Bíblia diz para te fugir dessas coisas. Então, muito cuidado, né? Voltemos lá para Marcos capítulo 4, quando diz assim, os cuidados desse mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambição concorrendo, sufocam a palavra e torna a pessoa infrutífera, né? Mas veja aqui o último tipo de ouvinte, o incrédulo, o inconstante e o infrutífero. Mas Jesus fala aqui no capítulo 4 de Marcos e o versículo 8. Outras, enfim, caíram em boa terra e deram fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas vamos ver a explicação, né? Está aqui no verso 20, olha. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Isso aqui é importantíssimo, né? Todos são ouvintes. Todos estão ouvindo a palavra de Deus. Mas aqui diz, os que ouvem a palavra e a recebem. Esse ouvir aqui, meus amados, é que nós chamamos o ouvir eficaz. Aliás, o Senhor Jesus lá em
É João capítulo 5 e versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, escute, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas a gente esquece do 25, né? E o verso 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. E quem são os mortos? Meu amado, só nasce morto nesse mundo. Não nasce nenhum vivo. A Bíblia diz que, Efésios 2:1, veja aí, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Só nasce morto espiritualmente nesse mundo. E os mortos, eles vão ouvir, estão ouvindo. Né? Mas há esses três tipos aí, que ouvem e é incrédulo, que ouvem que são inconstante, que ouvem mesmo e é infrutífero, mas aqui nós estamos falando, Jesus dizendo, os que ouvem a palavra e recebem. Receber a palavra de Deus é uma linguagem bem simples, né? Aceitar a verdade de Deus, concordar com o que Deus está dizendo, porque a palavra de Deus, a Bíblia, amado irmão e amigo nessa noite, você não vai encontrar em nenhum livro desse mundo a história mesmo, a condição do homem, a situação do homem diante de Deus por toda a eternidade, né? Aliás, o diabo vai tentar esconder essas coisas de você, tentar roubar, mas não permita, não deixa, porque nós estamos tratando aqui, aqui não é um teatro, né? É uma coisa muito séria. Eu subo aqui nesse púlpito, nessa escada, com temor, com um tremor, porque aqui há almas preciosas, pessoas que estão mesmo bem perto do reino, mas sem salvação, né? Nós cantamos, e é muito sério, porque é a palavra de Deus que vai mostrar, não é questão de ofender, é a realidade do homem diante de Deus. Você e eu somos pecadores, nascemos já mesmo numa natureza caída, contaminada, perdida, condenada, indo mesmo para o inferno. Nós não temos tempo, né? Mas eu já ouvi gente dizer, inferno? Inferno é aqui mesmo, né? Inferno é esse mundo que nós vivemos. Não é não, meu amigo. O inferno, ele existe, é um local que não foi preparado nem para ti, nem para mim. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Agora quem vai para lá? Os rebeldes, os incrédulos, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, não aceitam, não entendem, né? Mas em aqueles que ouvem e acreditam. E tem que acreditar pela fé. Ah, pastor, não tenho fé de acreditar nisso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ah, muito bem, né? Ouvir a palavra de Deus. E é que está sendo deixado de fazer nesse mundo, em muitos locais, pregar a palavra de Deus, pregar a verdade, pregar, mostrar a condição do homem diante de Deus. Não tem ninguém bonzinho, não. Ah, Deus entende, Deus ama, Deus é amor. É assim, Ele é amor porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas Ele é justiça. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E se não se converter, se não se arrepender, sabe o que acontece? A Bíblia diz que permanece a ira de Deus sobre tal pessoa. É muito raro pregar a ira de Deus, mas a ira de Deus é dos atributos de Deus, assim como é o seu amor, como é a sua justiça, é a sua ira. E Deus, ele é irado contra o pecado. Deus se irou. Olha, deixa eu lhe contar uma coisa aqui. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, que Deus, Jeová, colocou sobre ele o pecado.
Toda a iniquidade desse mundo, a Bíblia diz que agradou Jeová o quê? Moê-lo, né? Porque Deus viu em Cristo Jesus o pecado. E Jesus Cristo sofreu não só a primeira morte, né? Mas a segunda morte. A sua alma foi dada como oferta pelo pecado. Jesus foi o único que sofreu a segunda morte. A separação de Deus, a Trindade foi separada ali no Calvário. Isso é muito sério, né? Mas ele oferece essa salvação maravilhosa, de graça, né? Então diz, aqueles que ouvem, escute a palavra, né? Não é a história da caronchinha. Então a Bíblia diz, Efésios 1, 13 e 14. Depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Aliás, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois que ouvistes a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. As boas novas, né? A boa notícia que o pregador está dando hoje à noite. Tendo nele o quê? Também crido. Mas crer, acreditar, como eu disse, é obra de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente. Então peça hoje à noite. Senhor, eu acredito na tua palavra. Senhor, eu não tenho a fé, mas me dá essa fé de acreditar. E aí eu tenho certeza que você vai receber esse dom da salvação. Então diz, olha, os que ouvem a palavra e a recebem, né? É o solo obediente, é o solo frutífero, né? E aqui diz, vai o quê? Frutificar, vai dar frutos, vai produzir. E aqui é outra coisa maravilhosa, né? Que o tempo também não permite, mas vai produzir frutos. Filho de Deus, frutos do Espírito Santo. E cada um vai produzir porque a semente é boa, né? O solo era bom, o solo mesmo era um solo inteiramente pronto para receber a palavra de Deus. Então, meu amado, hoje à noite, eu termino com a seguinte pergunta. Que tipo de ouvinte é você hoje à noite? Qual é o tipo de ouvinte que você é nessa noite? É o ouvinte incrédulo? É o ouvinte inconstante? É o ouvinte mesmo infrutífero? Ou é aquele ouvinte humilde, obediente, que vai mesmo entregar, confiar nesse Senhor Jesus? E aqui fica você mesmo, responda no seu coração. Eu vou orar, e se alguém quiser conversar conosco após o trabalho, nós estamos à sua inteira disposição. Vou orar que você possa mesmo entender essa palavra. Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Nós estamos aqui diante da tua palavra, humilde semeador, pregador. A tua palavra foi anunciada, como o Senhor diz, ouvi. Quem tem ouvidos, ouça. E, Pai, aqui somente ouvintes da tua palavra. O Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor conhece cada necessidade nessa noite. E nós entregamos, Pai, cada vida aqui preciosa em tuas bondosas mãos. Ajuda mesmo, dá coragem a todos nós que ouvimos a tua palavra, a ser ouvintes, não negligentes, mas ouvintes, até praticantes da tua palavra. E se há entre nós alguém que ainda não tem essa fé de acreditar, Senhor, abre o entendimento, faça a tua vontade, Pai, que o teu Santo Espírito faça a obra que nenhum homem pode fazer. E assim eu entrego as nossas vidas em tuas bondosas mãos. Aceita, Pai, a nossa gratidão.
No nome de Jesus, amém.